Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra de segunda-feira. Esses 10 minutinhos de esquenta que a gente tem todas as segundas-feiras para o nosso Evangelho no Lar. Todas as semanas estudamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa nesse vídeo na segunda-feira e tem seu ponto alto na quarta-feira no Evangelho no Lar, às 20 horas, quando fazemos todos juntos para nos proteger, nos inspirar e estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, esse perfil espírita que está no Facebook, no Instagram e no YouTube, trazendo todos os dias para todos nós mensagens da espiritualidade maior. Nós estamos no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, começamos a semana passada, e essa semana estudaremos os itens de 4 a 8, que se referem a duas partes: abandonar pai, mãe e filhos, e deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele começa o capítulo com uma citação a Jesus que fala assim, no item 4: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa e os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus capítulo 19, versículo 29. Para iniciar as nossas reflexões, não fazemos isso quando desencarnamos por acaso? Nós não deixamos por acaso a nossa casa, os nossos irmãos, as nossas irmãs, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa ou nosso marido, os nossos filhos ou as nossas terras. Quando partimos para outro plano, não deixamos tudo que é de material e todas as pessoas que estão aqui do nosso convívio, que permanecem aqui como encarnadas? Não fazemos isso? Então, o que Jesus quis dizer com esse abandono? Será que é isso exatamente? Né? Que abandonamos os bens materiais que são transitórios? É isso que Jesus quis dizer. Que nós abandonamos os bens materiais que são transitórios. E que somos apenas usufrutuários. E que podemos acessar os bens materiais, aqueles que provêm do nosso coração. Então, quando nós desencarnamos, o que Jesus está falando nessa passagem? Que quando desencarnamos, nós deixamos de acessar todos esses bens. Porque os bens materiais, nós somos usufrutuários. Eles são transitórios. É só enquanto nós estamos aqui. Já os bens imateriais, os bens do coração, né? Ou seja, o amor, a caridade, a humildade, a amizade das pessoas, essa nós levamos quando desencarnamos. Por isso que é tão importante que a gente busque a nossa reforma íntima. Mas para que isso? Para que isso aconteça, né? Nós precisamos estar alinhados com Jesus e aos seus ensinamentos e exemplos. O que Jesus nos pede é para que nós sejamos o exemplo vivo dele na nossa encarnação. Não digo que todos precisamos ser cópias de Jesus, porque isso nessa encarnação é absolutamente impossível. A gente não vai conseguir nessa encarnação chegar na perfeição que é Jesus Cristo. Talvez a gente leve alguns milhões de anos para isso. Mas nessa encarnação é importante que a gente evolua a ponto de caminhar um pouquinho na escala espiritual como espíritos eternos. Porque essa encarnação faz parte da nossa vida como espírito eterno. Não é verdade? É importante, né, que a gente procure seguir os seus exemplos, os exemplos de Jesus, né, de forma a conseguirmos, ou seja, né, nos esforçando ao máximo no progresso moral e espiritual nessa encarnação que nós estamos agora. É importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Sempre é bom lembrar que apenas nos desenvolvemos
ajudando no desenvolvimento dos outros. É sempre assim. Não há possibilidade de nós nos desenvolvermos sendo egoístas. Em qualquer área do conhecimento. Porque aquele conhecimento que a gente adquire, né, e não compartilha, não torna ele uma ação colaborativa entre as pessoas, é um conhecimento morto. Porque ele só está dentro de nós. E ele serve para nós de uma maneira muito rasa, muito simples, porque a gente fica longe da experiência. E a experiência do convívio com o outro que faz com que a gente aprenda e se desenvolva. Quando precisamos ajudar alguém, nós precisamos mobilizar dentro de nós conhecimentos e habilidades que ainda não possuímos. E quando desenvolvemos isso em nós e ajudamos os outros, né? Então a gente desenvolve primeiro em nós para poder ajudar os outros. Na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos, né? Nós, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Se a gente, por exemplo, quer fazer um bolo, quer aprender a fazer um bolo de aniversário para alguém. Então, alguém que eu gosto muito vai fazer aniversário. E para deixar essa pessoa feliz, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo de aniversário para ela. Só que eu não sei fazer bolo. Eu não sei. Então, para fazer e para deixá-la feliz, eu vou precisar aprender a fazer esse bolo. Então, eu vou buscar receitas, eu vou assistir vídeos, eu vou praticar como faz bolo, eu não vou fazer o dela de cara, já que é para aniversário. Eu vou praticar como a gente fazendo outros bolos, para que quando chegue no aniversário dessa pessoa que eu gosto muito, eu consiga fazer um bolo que seja legal, que seja bonito, que seja gostoso para o aniversário dela. Então, para fazer essa pessoa feliz, eu tive que mobilizar dentro de mim conhecimentos e adquirir habilidades que eu ainda não possuía, que nesse caso era de fazer o bolo. Agora, eu faço o bolo, entrego no aniversário, a pessoa fica feliz, a gente tem uma vibração super positiva, é ótimo. Agora, para fazê-la feliz, para ajudá-la, o que eu fiz? Eu me desenvolvi. Eu aprendi a fazer bolo. Eu aprendi as técnicas. Eu adquiri as habilidades. E por que a gente acha, né, que na espiritualidade é diferente? No desenvolvimento do amor, no desenvolvimento da empatia, no desenvolvimento da tolerância é diferente. Muitas vezes eu convivo com alguém no meu dia a dia que é absolutamente orgulhoso, ou absolutamente vaidoso, ou intolerante, ou que não consegue se colocar no lugar dos outros e faz os outros sofrer pelas suas atitudes. Muitas vezes a gente convive com pessoas assim. Só que não adianta eu tentar ajudar essa pessoa sem me colocar no lugar dela. Então eu preciso praticar a empatia, me colocar no lugar dela, entender o que ela necessita e a partir das necessidades legítimas dela, que eu só consigo enxergar quando eu me coloco no lugar dela, quando eu enxergo a partir do ponto de vista dela, quando eu enxergo o problema me colocando no lugar dela, só a partir daí que eu consigo ajudar. Mas muitas vezes a gente vai perceber que aquilo que a gente precisa para ajudar aquela pessoa, a gente ainda não tem, como a receita do bolo, como a habilidade de fazer o bolo. Muitas vezes o que eu preciso para ajudar aquela pessoa é ter paciência. Só que eu não tenho paciência. Eu não tenho ainda a capacidade de ajudá-la, porque eu não tenho paciência, eu não desenvolvi paciência dentro de mim. E aí o que eu faço? Para ajudar aquela pessoa que eu amo tanto, para que ela se desenvolva,
aquela pessoa ainda que é muito orgulhosa e que de repente está sofrendo por conta disso, e eu não tenho paciência de ajudá-la, porque eu não tenho paciência dentro de mim, e a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Eu vou precisar trabalhar dentro de mim uma série de conhecimentos. Eu vou ter que adquirir a habilidade de ter paciência. E eu vou adquirir a habilidade de ter paciência tendo uma atitude proativa de ter paciência com aquela pessoa. E quando eu menos perceber, eu já ajudei aquela pessoa. Porque eu fui me educando, eu fui trabalhando dentro de mim tudo que eu precisava para ter paciência com aquela pessoa que eu era impaciente, que eu não conseguia aturar. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é que acontece a mágica. Porque ao passo que eu a ajudei no que ela precisava, ela me ajudou com o seu problema a desenvolver a paciência, a ter a paciência. E quando a gente entende isso, a gente percebe que nós dois nos desenvolvemos juntos. E é assim que a gente caminha para uma transição planetária de provas e expiações para regeneração. É um ajudando o outro. Não adianta eu adquirir muita cultura e muito conhecimento e numa atitude egoísta guardar tudo para mim. Porque eu só aproveito para o meu desenvolvimento espiritual, como espírito eterno, aquilo que eu consigo carregar quando eu desencarno. E com certeza, quando eu desenvolvo a paciência, quando eu desenvolvo o amor para ajudá-la, eu estou desenvolvendo primeiro dentro de mim. E é isso que eu carrego. E é isso que Jesus Cristo espera de todos nós. Então esse foi o Esquenta de segunda-feira, esse vídeo de 10 minutinhos, em que eu faço as primeiras reflexões, né, a respeito do nosso estudo da semana. Então nós estamos no capítulo 23, itens de 4 a 8. E eu espero que vocês leiam esse trecho pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23. E nós nos encontramos na quarta-feira, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá.